pergunta do professor João Marcos. Eu acho legal falar sobre isso porque é uma das coisas que já me perguntaram isso, inclusive até no Instagram eu já tinha feito stories e coloquei em destaque sobre como que eu cheguei aqui, como que eu fui estudar o mestrado, como é que eu paguei, porque o mestrado é muito caro. Eu já falei sobre isso tudo, eu posso até falar de novo, mas uma coisa que eu não tinha falado foi sobre o processo seletivo para ser professor, e é uma coisa, eu acho interessante, né? Pelo menos eu sou professora, né? Então é a minha área, mas é uma coisa que eu não sabia como era. E quando eu estava no Brasil, eu jamais achei que eu fosse ser professora universitária. Inclusive, eu fiz faculdade de estatística porque eu gostava muito de matemática na escola, era a minha matéria preferida, o dever de casa, para mim, era a melhor parte, adorava. Eu fazia o dever de casa adiantado. Mas eu não queria fazer matemática, porque na minha cabeça de adolescente de 17 anos, eu achava que se você fizesse faculdade de matemática, você só poderia ser professor de matemática. E eu não queria ser professora porque eu era muito tímida. Sabe esse pessoal de matemática bem nerd, quietinho, com vergonha, tímido? Então, era eu. Acredita? Eu era quieta, eu nunca fui o pessoal do fundão, eu sempre sentava na frente, mas eu não era muito nerd, não. Mas matemática eu era um pouquinho nerd. Mas eu jamais achava que eu ia ser professora e eu fiz estatística por isso, eu gostei muito, eu gostava muito das análises, principalmente quando eu comecei a trabalhar e aplicar na área de marketing. É, eu fui fazer eu me perdi, fui fazer um mestrado, eu fiz um MBA na PUC do Rio, na área de business, para aprender a área de business, porque eu estudei estatística, aí eu comecei a trabalhar com marketing, e eu não sabia nada de marketing. Eu falei assim, tá, eu estou analisando esses números aqui, mas o que a galera do marketing está fazendo com isso? E aí acabou que eu vim para os Estados Unidos fazer um outro mestrado juntando marketing com estatística, que eu fiz um curso de marketing analytics, e apesar de eu ter trabalhado e tal, eu resolvi voltar para o doutorado. Então eu vou dei a volta ao mundo, né? Mas falando sobre como que funciona, né? Então, é diferente do Brasil, se você for pensar em processo seletivo. Eu sei que no Brasil tem diferença quando você é professor de universidade pública e privada, né? Faculdade privada, eu acho que você só é um contratado, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas essa é a minha impressão, o meu conhecimento. Você é contratado e você ganha um salário lá para as aulas que você dá. E na universidade pública tem um concurso e você é professor e você é pesquisador e você tem o seu trabalho lá como professor universitário. Aqui, a questão de você ser um professor que você pesquisa também acontece, mas não é concurso. Aqui não existe concurso, né? Tipo, no Brasil tem até essa tipo profissão, a pessoa que é concurseira, né? Um americano ele não entende isso. Funciona, é um processo seletivo, mas ele é um processo seletivo bem, eu diria longo, né? Eu não sei se no Brasil tem alguma coisa parecida. Então, assim, como que foi no meu caso? E eu estou falando também, deixando claro, né? Eu sou professora contratada mesmo da universidade, porque, tá, deixa eu explicar. Tem tipos diferentes de você ser professor. Você pode ser aquele professor que eles chamam de lecture, ou part-time, que é meio período. Você é somente um contratado para dar algumas aulas. Então, eles veem uma necessidade de professor para dar aula de, sei lá, data mining. E aí eles, não, vou chamar aqui, tem esse cara que sabe e tal. Contrata, você dá sua aula e vai embora. Esse é o, digamos, você só é um contratado, né? Agora, tem uma outra forma que eles chamam de tenure track, que é um professor que depois é um pouco parecido com o concursado no Brasil nesse sentido. Você está como se fosse num período de experiência durante 6 ou 7 anos, e depois disso você vira professor mesmo, e aí você não pode mais ser demitido, que é um pouco parecido com o do concurso. O meu título atualmente, por exemplo, não é professor, eu sou assistant professor. Então, são 3 níveis. Você é assistant professor, aí você vira que é assistente,
não é assistente, né? Tipo professor assistente, digamos júnior. Depois você vira professor associate, professor, que é o associado, e aí você vira full professor, que aí quando você é professor, né? Eu comecei a trabalhar ano passado, que foi o ano que eu me formei, então eu ainda estou no nível júnior ali, mas eu estou nesse caminho, né? Que daqui a 7 anos, se eu mostrar o meu trabalho, se eu mostrar boa avaliação como professor, como professora e publicações, né? Eu faço pesquisa também e trabalho na universidade. A gente também tem uma parte que a gente trabalha dentro da universidade mesmo, né? Em comitês de contratação, tem vários tipos. Então é tipo dividido em 3 partes. Se tudo der certo daqui a 7 anos, eu sou tipo 100% oficial e não sou. Eu sou oficial, eu não sei como que eu poderia dizer, né? Mas eu seria tenured, esse é o nome em inglês. E aí eles não me demitem mais, a não ser que eu faça uma coisa muito, muito errada. E aí, então eu vou falar sobre o processo para isso, porque para você ser contratado, eu acho que não tem um processo. Acho que se você conhecer alguém e eles estiverem precisando, mas também, como contratado, o pagamento é mais, digamos, mais baixo, né? Então, assim, como aluna de doutorado, você vai em conferências para, se possível, apresentar o seu paper, apresentar o seu artigo, ou só para assistir, né? Tá ali tendo uma experiência, assistir e fazer networking, e também para conversar com universidades que estejam com vagas em aberto. Então, eles têm como se fosse uma feira de carreiras, sabe, feira de ciências da escola? Eles têm uma feira de carreiras, que é o Career Fair, e as universidades vão lá buscar alunos de doutorado ou pessoas que têm interesse em ser professores. Então tem aquela dinâmica, né? O pessoal das universidades querendo chamar alguém, os alunos ou recém-formados querendo trabalho. E aí, tem algumas conferências grandes que elas são ideais para a sua área. Então, o pessoal de finanças já sabe que se eles quiserem um emprego, eles vão para aquela conferência lá. Geralmente são 1, 2, no máximo 3. A minha área, que é a Business Analytics e Information Systems, Sistemas de Informação, esse é o nome completo do meu departamento, eles têm 3, porque Business Analytics é um termo mais recente, né? Então, tem 3 conferências que são na minha área para contratação. Então, você vai, conversa, tal, já tem ali uma entrevista, então eu fui em uma, e aí tive uma pré-conversa com um professor, e aí na outra que eu fui, eles estavam lá de novo, e eu já conheci outros professores, eles me entrevistaram informalmente. Isso, claro, não foi só uma universidade, eu conversei com umas 500 universidades. E aí você acaba descobrindo que algumas universidades, eles têm eles focam mais numa área que é uma área que às vezes você não tem muito interesse, ou eles estão localizados num lugar que tem muita neve. Gente, eu morei por 10 anos em Boston, é muito, muito frio, eu não queria morar mais em lugar de neve. Então, eu estava procurando universidades que fossem na Califórnia, onde eu estou hoje, ou na Flórida, ou no Texas. Eu queria um lugar mais quente, eu já estava com trauma de frio. Então, a universidade falava que era lá no interior do Minnesota, e eu ficava, thank you. Então, eu conversei com eles, tal, e aí eles me chamaram para uma outra entrevista online, onde eu iria falar com mais pessoas do departamento. Então, teve uma super não foi nem considerada entrevista, foi considerada dando informação. Aí, pelo menos esse foi o meu caminho, tá? Cada universidade tem um processo diferente, mas eles são mais ou menos assim. Ainda essa segunda foi uma entrevista informal, onde eles falaram comigo, pegaram o meu currículo, e aí eles gostaram de mim. Foram 3 professores que estavam nessa conferência. E aí eu tive uma entrevista online. Aí eu falei com várias pessoas, né, online, e aí eles gostaram de mim,
e aí me convidaram para entrevista local. Aí essa que é a parte legal. É muito estressante, mas é muito legal, porque eu não sei nem se existe uma coisa desse tipo no Brasil. Se alguém souber, deixa aí um comentário, porque eu quero saber também. Então, não sei como é que o processo acontece em outras universidades ou outros departamentos, mas sempre a última entrevista, eles te convidam para a universidade. Sempre o passo é esse. Então, o que eles fizeram? Como é que acontece, né? Eles te convidam, você passa 2 dias inteiros à disposição deles. Então, é assim, alguém vai te buscar no aeroporto, aí eles, se você chegar de tarde, né? Aí eles te levam para jantar, aí no dia seguinte alguém te leva para tomar café da manhã, aí você vai almoçar com alguém, e entre os períodos eu foquei aqui no período na parte da comida, né? Mas nesses intervalos entre as comidas acontece a entrevista. Na verdade, a entrevista acontece desde que uma pessoa vai te buscar no aeroporto. Porque você vai ter uma interação 1 a 1 com cada pessoa do departamento. É uma pessoa que te busca, aí 1, 2, 3 vão com você para jantar. Aí no dia seguinte de manhã, outra pessoa te leva para o café da manhã, porque eles vão ter aquela interação 1 a 1, eles querem ver como é que é a sua personalidade, eles querem perguntar da sua pesquisa, uma coisa direcionada ao invés de você conversar ali com, sei lá, 10, 15, 20 de uma vez só. E eu só estou falando a nível de departamento. Aí você vai falar com o dean da universidade, que é o reitor, aliás, não o reitor da universidade, seria o responsável pela escola de business, né? Que meu departamento é dentro da escola de business. Eu não sei esses nomes técnicos em português, mas seria tipo o reitor do colégio de business, eu não sei o nome. Aí você vai dar uma palestra de 1 hora sobre a sua pesquisa, né? No meu caso, era aluna de doutorado, então estava falando sobre os meus artigos da minha dissertação, da minha tese de doutorado, e outra 1 hora onde eu ia dar uma amostra de uma aula. E eles escolheram o tópico para eu dar aula. Eles falaram assim, a gente quer que você prepare uma aula de 45 minutos, com 15 minutos para dúvida, no tópico de regressão logística. Eu fiquei muito feliz, porque eu adoro regressão, é um tópico que eu gosto muito, e também não era um tópico tão difícil. Eu estava com medo deles mandarem um machine learning lá, um negócio muito... mais assim, um tópico mais avançado, né? Porque eu teria que falar para um público ali que é um público de estudante. Mas cada universidade faz essa questão da aula de um formato diferente. Algumas você tem que dar realmente aulas para alunos de verdade numa turma. Eu não dei aulas para alunos de verdade, foi o pessoal do departamento que estava lá me assistindo e eu fingindo que eles eram alunos universitários. Então, foram esses 2 dias com entrevista, apresentação do meu trabalho, apresentação de uma aula, e essa parte, digamos, mais informal, né? Que é tipo, você está almoçando ali com o professor lá, né? É uma parte mais informal, você pergunta da vida, você fala da sua vida, mas tudo é dentro da entrevista. Então, você tem que também ter uma pessoa com bom senso para não falar uma besteira, né? E aí, deixa eu pensar. E é muito cansativo, gente. Eu acordava antes da hora. E não, eu com o fuso horário todo trocado, porque eu saí de Boston. Primeiro, toda essa entrevista, eles que bancam, tá? Eles que pagam para você o avião, eles que pagam o seu hotel, porque você tem que dormir lá 2 noites, eles que pagam todas as refeições. E os seus custos. E aí, eu saí de Boston, que é num lado do país, fui para Califórnia, que é do outro lado, tem 3 horas de diferença. Então, eu que estava acostumada a acordar às 7 da manhã em Boston, na minha primeira noite eu acordei às 4 da manhã, porque para mim era 7. E eu fiquei, gente, 4 da manhã, eu vou ficar o dia inteiro fazendo a entrevista, começando às 8, o que eu vou... Eu tô me cansando à toa, mas eu não conseguia dormir mais. E o nervosismo, né? Aí eu começava a treinar minha apresentação, começava a treinar a entrevista, olhava lá minhas notinhas. Desnecessário, dessas 3 horas aí acordadas. E aí... Mas, é claro, né, no final deu tudo certo, né? Tanto que vocês sabem que eu sou professora, então eu fui
contratada, e enquanto eu estava esperando eles me darem a resposta, e claro, eles fazem isso com outras pessoas também, né? Quando eles convidam para a universidade, eles convidam, eu acho que é geralmente de 3 a 4 pessoas. Eles também não vão convidar 50 candidatos, né? Porque é custo. Então, geralmente, no processo seletivo, eles vão reduzindo o número de candidatos, até para o convite, né, à universidade, terem de 3 a 4 pessoas, e aí eles tomam uma decisão. E também, na minha visão, era onde eu tinha a oportunidade de conhecer a cidade. Eu não conhecia a cidade onde eu moro hoje, eu não conhecia antes, eu já tinha ido em outras cidades da Califórnia, mas não essa, e ver se eu gostava da universidade, ver se eu gostava das pessoas, porque essas são pessoas que eu vou trabalhar, se tudo der certo, para o resto da vida. Vai que fosse um monte de gente que a gente não que negócio, o santo não bate, né? Então, eu também estava, não era só a universidade me avaliando, eu também estava avaliando, via se eu gostava da cidade e tudo mais. Aí deu tudo certo, aí voltando, né? Enquanto eu estava esperando o resultado, uma outra universidade me convidou para eu ir lá visitar, para a última rodada lá. Aí primeiro eu falei que sim, porque eu estava aguardando essa que eu estou atualmente, mas aí eles me deram um sim, eles me deram, a gente quer contratar você. Aí eu liguei lá na outra universidade e falei, nem vou, já gostei muito dessa, na Califórnia, estou feliz. Então eu acabei não viajando, né? Mas tem gente que visita, né? Então, assim, para mim deu certo. A primeira que eu fui, eu gostei muito. Falei, caraca, eu quero ir para lá, para Califórnia, que legal. O pessoal é muito legal. O pessoal é muito legal que eu trabalho, o pessoal na minha área. Eu gostei de todo mundo. E eu queria que desse certo e deu. E aí eu acabei cancelando uma outra que também me chamou. Mas tem gente que vai para 3, 4, vai para todo mundo que convida.